Em direto? Então, boa tarde a todos para mais uma edição das Conversas da Casa da Lusofonia, a quinta. Hoje assinalamos o Dia de Portugal, o dia 10 de junho. Poucos dias antes foi o Dia Mundial do Ambiente e na sexta-feira passada assinalaram-se os 35 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às então Comunidades Europeias, hoje União Europeia. Fazendo três num só, tínhamos de ter um orador de alto gabarito e, portanto, temos aqui um orador de prestígio, o Dr. Jorge Moreira da Silva, que eu passo já a apresentar antes de dar a palavra de abertura ao Sr. Reitor. Em primeiro lugar, agradecer a presença, obviamente, do magnífico reitor e, sobretudo, também do nosso convidado, o Dr. Jorge Moreira da Silva. Agradecer, obviamente, à Raquel o apoio técnico que sempre nos dá, à Adri, na pessoa da sua diretora, a doutora Liliana, e à Divisão de Comunicação por todo o empenho que sempre e qualidade reveladas na divulgação destes encontros. Agradecer a todo o auditório, estudantes nacionais, internacionais e estrangeiros, antigos estudantes, estão aqui sempre presentes os presidentes das redes de antigos estudantes de Coimbra, o Dr. Américo, o professor Políbio, do Conselho Geral, o presidente da rede de antigos estudantes do Porto, o engenheiro Amaro, presidentes antigos estudantes do Algarve, Francisco Santovino, de Braga, Helder Rodrigues, enfim, muita gente e todos agradeço, sensibilizado. Não posso deixar de registrar também sempre a presença do pró-reitor José Pedro Figueiredo, do professor Gameiro, que aqui traz a sua turma de mestrado em sustentabilidade ambiental, do professor Norberto Pires, tão interessado nestes temas e tão prático na ajuda ao desenvolvimento, no caso com Moçambique, em nome também da Universidade de Coimbra, para Moçambique, porque sei que está aqui a diretora adjunta do governo moçambicano da área para a cooperação, a doutora Natércia Tavares, que cumprimento, sensibilizado também. O Dr. Jorge Moreira da Silva, eu diria que consegue, nos seus 49 anos, e portanto, porque com o currículo, e podiam pensar, dada a imagem jovem, que não seria a mesma pessoa que estamos a falar, mas não, com os seus 49 anos consegue de facto ter um percurso profissional, cívico e político absolutamente notável. Em termos de percurso político e cívico, embora toda a gente se recorde mais dele da última passagem por um executivo numa altura difícil, em que era muito difícil governar este país, enquanto Ministro do Ambiente, mas já até então tinha exercido as mais nobres funções, seja do ramo legislativo, enquanto deputado à Assembleia da República em diferentes períodos, seja deputado ao Parlamento Europeu, fosse também anteriormente em funções executivas, enquanto Secretário de Estado do Ensino Superior e Secretário de Estado do Ambiente em diferentes governos. O seu percurso cívico não se esgotou, porém, nessas ações do Poder Legislativo e no Poder Executivo, foi também uma intervenção cívica que continua através de uma plataforma de crescimento sustentável que eu julgo que muito tem contribuído para um debate amplo neste país sobre as temáticas mais estruturantes e estruturais para a realidade do país, na Europa e no mundo. Paralelamente, nunca deixou de facto construir uma carreira riquíssima do ponto de vista do reconhecimento e do prestígio internacional já agraciado, embora a sua idade jovem. Foi consultor de instituições europeias como a Comissão Europeia, como o Banco Europeu de Investimento, desempenhou funções relevantíssimas na Organização das Nações Unidas, nomeadamente foi diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e exerce atualmente as relevantes e prestigiadas funções para Portugal na OCDE, de diretor para o desenvolvimento, onde, de facto, as matérias mais importantes e estruturantes para Portugal, para a Europa e para o mundo são amplamente refletidas, pensadas e as decisões dos diversos governos bem maturadas. É uma matéria, obviamente, esta que dá aso a esta conferência, da maior relevância e tem sido uma das bandeiras da atual reitoria, muito por a ação do magnífico reitor, a quem agradeço a presença e sei que o faz, dada a importância do tema e, sobretudo, o prestígio do orador. E, desta forma, passava-lhe a palavra até para salientar os prestigiantes resultados que recentemente tivemos num dos mais prestigiados rankings internacionais. Caro professor Amilcar, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Cumprimentar desde logo o nosso convidado hoje, o Dr. Jorge Moreira da Silva, e dizer
a satisfação enorme que sentimos em tê-lo connosco a partilhar algumas ideias sobre estas matérias, que são matérias que nos dizem muito à Universidade de Coimbra, à nossa comunidade. Cumprimentar todos os também que estão connosco neste momento, e têm sido muitos, felizmente. Estas conversas da Casa da Lusofonia têm sido um sucesso, e mérito desde logo ao vice-reitor João Nuno Calvão da Silva e à equipa naturalmente que com ele trabalha e constrói todos estes episódios. Mas dizer que, de facto, no meu programa de candidatura ficou muito claro a emergência que tinha e tem na minha forma de ver o mundo, o papel das universidades também naquilo que será um desenvolvimento sustentável. As universidades devem ter a preocupação de liderar processos, não devem ter preocupações, digamos, ideológicas no sentido partidário do termo, mas devem estar à frente e devem estar separadas disso mesmo. Eu costumo dizer, às vezes um bocadinho a brincar, mas a brincar às vezes essas verdades, que as universidades não devem ir atrás de ideologias, devem liderar os processos, e as ideologias irão atrás das universidades, ou do conhecimento, se quiserem, que é mais precisamente do conhecimento que estamos a falar, seja ele qual for e de que área for. No nosso caso, nesta área da sustentabilidade, portanto na área enfim, daquilo que é a agenda das Nações Unidas, a agenda 2030 das Nações Unidas, que nos guiou muito e nos guia e está muito presente no nosso plano estratégico e de ação. Nós tivemos o grato prazer de, este ano, estarmos presentes numa posição muito honrosa, num ranking que existe, que é recente também, que é o de University Impact Ranking, do Times Higher Education, onde ficámos na posição 62, no top 100. Fomos a primeira universidade portuguesa nesse ranking, mas para além disso conseguimos ficar no top 20 na área da saúde e bem-estar, muito por força dos nossos projetos, enfim, no fundo, Coimbra, Cidade da Saúde, que é aliás um lema do nosso Conselho Geral e que nos acompanha também em termos estratégicos, mas que está muito visível, por exemplo, na iniciativa Aging Coimbra, na nossa presença na M8 Alliance, o G8 da Saúde, ou, se quiserem também, no teaming recentemente alcançado do mega projeto na área do envelhecimento ativo e saudável. Portanto, temos muitas áreas da saúde que são muito importantes para Portugal, para o país e para o mundo, a que se junta também o facto da Universidade de Coimbra ter também na área da saúde uns serviços médicos e um apoio aos seus trabalhadores e aos estudantes, à comunidade académica, bastante grande, e portanto temos de facto um longo historial nesta área, mas apesar disso conseguimos também outros resultados importantes, e eu creio que é bastante relevante que nós, quando olhamos para os 17 desafios societais, não nos foquemos num ou dois, tentemos ser abrangentes, e nós conseguimos estar no top 50, no caso da vida marítima, perdão, também no top 50 na erradicação da pobreza. Nós aqui temos sido um trabalho que a Universidade, que eu me orgulho imenso, infelizmente não posso sequer tirar um pequeno louro desse trabalho, porque não contribuo grande coisa, mas temos de facto ações de voluntariado fantásticas, dos estudantes, enfim, de professores, de outras entidades que se juntam a nós e que colaboram connosco, e portanto creio que aí nesse sentido existe um movimento muito solidário em Coimbra e na Universidade de Coimbra, e em Coimbra cidade também, e também na área no top 50, também na área da indústria, inovação e infraestruturas. Neste caso em concreto, relembro que entre 2014 e 2020 a Universidade de Coimbra foi a entidade portuguesa com mais financiamento do programa Horizonte 2020, da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, perdão, e em 2019, por exemplo, fomos a entidade portuguesa que mais pedidos de patentes fez a nível nacional e internacional. O que é bastante relevante, não é um caso isolado, não foi um outlier, é uma situação que se vem mantendo, com a ajuda naturalmente de entidades do perímetro do Grupo C, como é o caso do Instituto Pedro Nunes, o Biocante, o Itecons, a ADAI, o ISR, enfim, várias entidades que em diferentes áreas têm feito este percurso. Portanto, eu creio que temos muito para fazer nesta área, temos que dar o exemplo, temos muito para aprender, e esta conversa de hoje, que vamos ouvir pela pessoa do Dr. Jorge Moreira da Silva, seguramente será mais um passo para todos percebermos um bocadinho melhor a importância da sustentabilidade
e da importância que ela tem para o futuro das instituições e da humanidade. E por isso eu agradeço muito a presença do Dr. Jorge Moreira da Silva. Enfim, o currículo fala por si, a pessoa também, pelo seu trajeto profissional e pessoal também, sempre uma pessoa discreta, uma pessoa com uma imagem muito forte de honestidade, de competência, e portanto creio que a sua presença hoje aqui é para nós uma honra e uma possibilidade, digamos, ímpar de ouvir aquilo que quer partilhar connosco nesta matéria, que certamente será enriquecedora para todos nós. Muito obrigado e passava-lhe a palavra agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, Sr. Reitor, professor Carlos Falcão. Peço desculpa, antes Mas eu penso então, que o vice-reitor ainda vai eu, de acordo com o que intervir. tínhamos combinado em termos de figurino habitual, lançaria aqui 2 ou 3 temas e depois o Jorge agarraria no que queria para fazer a tal intervenção de 15, 20 minutos. Jorge, aqui vou fazer primeiro uma pergunta, 3 perguntas sucintas e agarrará como quiser. É nosso figurino, como lhe contei. Uma é a primeira questão de $1 milhão, portanto não espero que me dê uma resposta. O tempo atual caracteriza-se fundamentalmente por uma dialética entre os valores da saúde pública e economia. Esta tensão dialética, este equilíbrio entre estes valores, tão razoável é o medo de morrermos de um vírus como a preocupação com morrer de fome e, portanto, com o colapso económico, é o grande problema que enfrentam os decisores públicos. Também nós na Universidade de Coimbra, como qualquer universidade no mundo atualmente, pautamos a nossa ação por tentar, no fundo, enquanto decisores, cada um à sua escala, mas nas universidades tem sido assim no mundo inteiro, infelizmente, digamos, a nossa matriz é o ensino presencial, até por valores democráticos, por valores de necessidade de inclusão social, e assim pretendemos sempre ficar. Naturalmente, o ensino à distância deve ser complementar e aproveitado como ferramenta importante, mas sempre uma perspectiva complementar. Neste caso, não propriamente complementar, mas muitas vezes substitutivo, dada a sua inevitabilidade, infelizmente, decorrente desta pandemia histórica. E, portanto, o que nós tentamos, enquanto decisores públicos, é conferir alguma certeza a um quadro de incerteza gerada pela situação sanitária e por não sabermos o que é que aí vem, por não sabermos o que é que aqui temos, se geramos imunidades, se não, mesmo infectados, como é que se passa, como é que não passa, se haverá segunda ou terceira vaga. E, portanto, nós tentamos, de alguma forma, conferir certeza neste quadro de incerteza. E daí também esta necessidade de algum hibridismo que perpassa por todas as instituições e por todas as universidades, e Coimbra não é exceção. Ora bem, como é que, enquanto decisor público, estando numa das principais organizações internacionais, como é que faz ou acha que deve ser feita esta ponderação, sendo certo que, obviamente, enquanto não se resolver a incerteza sanitária, é difícil voltar a ter confiança para que a economia ganhe o seu espaço. Mas querer antecipar passos ao nível económico neste quadro de incerteza pode, de facto, ter um efeito contraproducente e ainda mais agravador dos prejuízos já atuais e dos prejuízos futuros. Prejuízos esses que não são, obviamente, apenas económicos. Não é? E o mais decisivo aqui são os prejuízos sociais derivados do agravamento da situação de desigualdade económica e social que tende a agravar-se, que está a agravar-se, tenderá a agravar-se, diria, pelo mundo. E, portanto, este aumento das desigualdades, para além de outros fenómenos, violência, criminalidade, etc., preocupa-nos a todos, é, de facto, um dos pilares da sua ação, ou tem sido ao longo da sua carreira profissional, designadamente, e que tem aqui também implicações mais amplas, designadamente para o próprio regime democrático em geral, para a sobrevivência de um espaço que muito nos importa, o espaço de integração europeia, daí também assinalámos os tais 35 anos da nossa adesão, e no fundo tudo aquilo que temos assistindo, grandes ódios que começam a haver na população, grande tensão e que deriva também desse sentimento agravado das desigualdades e que se parece converter num protesto contra tudo e contra todos. E, portanto, tão depressa se manda uma estátua abaixo porque num certo período histórico enquadrada às luzes dos critérios atuais, é considerado racista, etc., como se encaixota Churchill, que nos deu aqui a liberdade para a civilização ocidental, e portanto há todo
uma luta derivada dessas desigualdades, dessa sensação de aumento da pobreza e de desigualdades cada vez mais acentuadas, que parece causar uma revolta contra, digamos, a civilização ocidental ou os valores que normalmente estão associados a esta. Como é que perspectiva tudo isto? E, obviamente, não podíamos, com um dos maiores experts desta matéria, deixar de falar das alterações climáticas e das implicações que têm ao nível energético, ao nível da saúde, e como é que perspectiva isto também nesse quadro mais técnico, mas sobretudo algo que me preocupa, ou que nos preocupa a todos, que é o fim de uma era marcada pelo multilateralismo, substituído por crescente retórica bélica, entre as principais potências, e portanto cada um começa a remar, em vez de serem instituições universais como a OMS, como a ONU, cada um começa a remar por si, e essas preocupações económicas tenderão a acentuar-se, esse egoísmo tenderá a acentuar-se, e como é que isso também será compatível com a emergência que deve todos preocupar enquanto humanidade, que é preservarmos, portanto, o ambiente em que vivemos, porque é a sobrevivência da espécie que está em causa. Eu diria que estas três questões, se pudessem ser de alguma forma afloradas pelo nosso orador, que é com muito gosto que aqui recebo, um gosto não só institucional, como foi aqui testemunhado pelas palavras do magnífico reitor, mas é um gosto também pessoal que eu tenho em tê-lo aqui. Um abraço e procurarei não interromper mais. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite ao magnífico reitor, professor Amílcar Falcão, mas também ao vice-reitor João Nuno Galvão da Silva. É sempre um gosto juntar-me à Universidade de Coimbra, em especial com um tema que tem sido tão caro à Universidade, e eu sei também a esta equipa reitoral. Eu vou procurar, nos 20 minutos que tenho, focar-me no essencial, mas como disse, e muito bem, quer o Sr. Reitor, quer o Vice-Reitor, esta é uma crise que tem uma dimensão multidisciplinar. E, portanto, não faz sentido olhar para esta crise como sendo a única crise, ou olhar para esta crise como algo que pode ser respondido apenas no curto prazo, sem olhar para dimensões que são de médio e de longo prazo. E convém dizer, desde logo, que isto não estava bem mesmo antes da crise, isto é, o mundo estava fora de pista, por assim dizer, na Agenda 2030, no Acordo de Paris, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no financiamento ao desenvolvimento, na gestão da crise dos refugiados, na gestão dos conflitos, na perda de biodiversidade, mas também ao nível das desigualdades. E, portanto, esta pandemia é uma pressão adicional a um conjunto de crises que estavam connosco a nível global, mas também a nível nacional e a nível local. Em segundo lugar, nunca se deve perder a oportunidade de olhar para uma crise e aprender com ela. Eu gostava de começar por identificar um conjunto de lições que penso que já podemos dizer que teremos aprendido com esta pandemia e que podem ser muito importantes para responder às perguntas que o João Nuno partilhou connosco e que estão orientadas para a recuperação e para a saída desta crise. Primeiro sinal desta crise, ou primeira lição que eu retiro desta crise, é que pela primeira vez percebemos o impacto de uma crise global. Há muito tempo que se falava de alterações climáticas, das crises globais, mas verdadeiramente esta é a primeira vez em muitos anos que tivemos que mudar o nosso modo de vida e o nosso pensamento e os nossos hábitos para a gestão de crise. Todos nós passamos para uma circunstância de gestão de crise, algo que era habitual apenas para os especialistas nesta área. Nós percebemos que esta é uma crise global, como outras, que enfrentaremos. Esta é uma crise que, apesar de ser global, afeta principalmente os mais pobres. Esta é uma crise que envolve interdependência no fluxo da crise, mas também na resposta à própria crise. Esta é uma crise que nos traz a dimensão exponencial e não de mera linearidade. E esta é uma crise que demonstra a importância na resiliência e no duplo dividendo da resiliência. Isto é, quando investimos na saúde, por exemplo, há um dividendo além da saúde, há um dividendo adicional relativamente à dimensão económica e, portanto, aos custos que são evitados. Como também se percebeu com esta crise que o escrutínio e a transparência dos cidadãos, ou melhor, o escrutínio e a transparência que os cidadãos exigem,
é cada vez maior, como se tem percebido no dia-a-dia. Mas também foi um momento em que percebemos a importância das instituições, além dos políticos, além dos governos, além dos especialistas, o peso das instituições. Hoje todos sabemos quem é a Diretora-Geral de Saúde, hoje todos sabemos quem é o Diretor-Geral da OMS, hoje todos sabemos quem são os principais protagonistas a nível local, a nível nacional, a nível internacional, na gestão das crises, e esta dimensão de instituição, a Universidade de Coimbra, é uma dimensão extraordinariamente importante quando teremos de responder no futuro a outras crises. E, portanto, eu direi, esta crise foi talvez a primeira vacina que recebemos para lidar com outras crises, nomeadamente a crise climática, que é inexorável. Em segundo lugar, percebemos que um discurso anti-globalização não funciona. Se há coisa que percebemos é que as cadeias de valor são extraordinariamente importantes. Bastou deixarmos de poder viajar, deixarmos de poder circular, deixarmos de poder transacionar à escala global para imediatamente as economias entrarem numa situação de pré-colapso, seja no mundo rico, seja nos países em vias de desenvolvimento. E, portanto, esta ideia de integração de capital, circulação de pessoas, bens e serviços, ficou demonstrada à sociedade que é extraordinariamente importante. Em terceiro lugar, o digital como plataforma essencial e crítica, tal como a água, o saneamento, a eletricidade, os transportes. Esta foi a crise que demonstrou de uma forma plena que aquilo que era uma tendência importante se tornou mais do que uma tendência, se tornou um novo adquirido. O digital é hoje uma dimensão crítica, básica, essencial e, nesse sentido, tem de ser traduzido enquanto um novo direito. Em quarto lugar, o confinamento alargou as desigualdades. Não tenhamos aqui qualquer ilusão. Apesar de tudo, o confinamento é um luxo dos mais privilegiados. Esta crise alargou o fosso entre trabalhadores e alargou também o fosso entre estudantes. Nós sabemos que é completamente diferente a circunstância porque passaram trabalhadores qualificados e trabalhadores menos qualificados. Sabemos que o teletrabalho, que aqueles que estamos a assistir a esta sessão e a participar nesta sessão, dele podemos beneficiar, é algo que não é possível para muitos trabalhadores que foram decisivos, foram críticos nesta crise, seja aqueles que estão nos hospitais, nos centros de saúde, no apoio social, seja aqueles que estão nas cadeias de valor, no comércio, na distribuição de bens essenciais ou na provisão de bens como eletricidade, água, etc. E, portanto, esta dimensão de desigualdades que se alargaram com a crise entre trabalhadores é relevante, como também entre estudantes. Nós sabemos que é completamente diferente a telescola ou o ensino à distância em função das circunstâncias sociais em que se inserem os alunos. E, portanto, nós sairemos desta crise seguramente mais desiguais. E por isso é tão importante aprender com a fase de confinamento para que na fase de desconfinamento e de regresso àquilo que se pode designar um novo normal, se tenha atenção a esta dimensão das desigualdades. Em quinto lugar, a coordenação internacional foi decisiva. Numa altura em que existiam tantas dúvidas quanto ao multilateralismo, o que seria de nós se não tivesse havido uma resposta coordenada a nível internacional, se os países não tivessem comunicado entre si, se não tivessem aprendido com aqueles que foram atingidos pela crise mais cedo, pela pandemia mais cedo, se ao nível sanitário as organizações internacionais se não tivessem coordenado, se não tivesse existido um pacote financeiro de emergência aprovado pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelas Nações Unidas, o pacote financeiro de emergência da União Europeia, o alívio do serviço de dívida aprovado pelo G20 e pelo FMI há poucas semanas e, portanto, foi também importante esta nota de reforço do multilateralismo e da importância de soluções comuns e coordenadas. Sozinhos, nada ou pouco podemos perante uma crise que é global na sua natureza e que é interdependente no seu fluxo e na sua saída. Mas, finalmente, e sendo esta a casa da lusofonia, esta crise também alargou o fosso entre países. Não tenhamos ilusões, todos somos afetados, mas os países mais pobres são desproporcionalmente afetados por esta crise.
São países que hoje já se deparavam com pobreza extrema, com falta de acesso à água, à eletricidade. Convém termos noção que há cerca de 1.000 milhões de cidadãos sem acesso à eletricidade, 2.400 milhões sem acesso a saneamento básico. Sabemos que temos ainda quase 1.000 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema. Ora, em cima destas vulnerabilidades estruturais, estes países têm tido de enfrentar uma crise sem ter, na área da saúde, ventiladores, unidades de cuidado intensivo. Convém termos noção que o número de ventiladores na Serra Leoa ou no Malawi são 3, que o número de camas de cuidados intensivos no Uganda é 19. Ora, esta lógica de distanciamento social é ficção científica quando em muitos destes países nem sequer há água potável para lavar as mãos. Ou, acho que todos perceberemos a ideia de distanciamento social em bairros de lata ou cidades ocupadas, onde o distanciamento social ou a economia informal torna cada vez mais difícil esse distanciamento social. Eu estava aqui a olhar para o relógio para ter a certeza que estava a gerir bem o tempo. E, portanto, convém termos noção que a crise até pode ter sido simétrica no momento ou no seu percurso. Sabemos que começou por atingir primeiro uns países, depois outros, mas no fundo estamos todos numa pandemia que se traduz por uma dimensão global, mas os impactos da crise, não tenhamos ilusões, não são simétricos, são verdadeiramente assimétricos e são diretamente proporcionais às vulnerabilidades e às fragilidades que os países já tinham, nomeadamente os países em vias de desenvolvimento. Convém recordar que 44% dos países em vias de desenvolvimento já estavam sobreendividados antes da crise. O número de países que solicitou ajuda de emergência ao FMI na primeira semana após o início da pandemia foi 3 vezes superior ao número de países que solicitou ajuda de emergência ao FMI depois da crise financeira de 2008 e 2009. E, portanto, convém, numa altura em que todos poderemos estar, claro, a olhar para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, convém termos noção que, mesmo que nós em Portugal ou na União Europeia possamos sair rapidamente desta crise, isso não acontecerá, porque sabemos que a crise ainda terá os seus efeitos, mas se por absurdo saíssemos rapidamente, ainda assim os países em vias de desenvolvimento vão ter de se defrontar com as suas consequências durante muitos anos. Pela primeira vez, em 30 anos, a pobreza global vai aumentar. Teremos mais de 100 milhões de novos pobres durante este ano em função da crise. E, portanto, aquilo que gostava de deixar como nota nesta primeira fase é: nós precisamos de mais solidariedade, precisamos de mais cooperação, precisamos de mais multilateralismo e não de mais egoísmo. A pergunta agora é: e agora? Como é que saímos da crise? Qual é a lógica, o algoritmo que devemos aplicar, sabendo que estamos a lidar com uma crise sem precedentes, a maior crise num século que não está relacionada com um conflito armado? Eu julgo que vale a pena, antes de enunciar um conjunto de ideias, listar aquilo que me parece ser um conjunto de equívocos ou de riscos que temos de evitar. O primeiro risco que temos de evitar é limitarmos a recomeçar e não a começar de novo. Ora, a rotina, como sabemos, a inércia pesa muito. E se não obedecermos a uma certa disciplina mental, que é começar de novo, mais do que recomeçar, o que vai acontecer é que vamos apenas recomeçar. Vamos voltar a um normal, que é o velho normal, e perder a oportunidade de olhar para esta crise como aquela que deve permitir uma resposta não só ao problema da pandemia e à recuperação económica, mas também às desigualdades, à crise climática e a um conjunto de fragilidades que afetam os nossos países, mas também a nível global. O segundo equívoco que devemos evitar é achar que podemos resolver isto sozinhos e que qualquer solução meramente nacional ou nacionalista é justificada, e aquela ideia de, bem, estamos todos em crise, cada um tem de tratar dos seus, não podemos gastar no apoio aos outros.
penso por aquilo que eu disse atrás, que não só isso é errado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos princípios básicos, dos valores básicos da nossa civilização, mas também funciona contra nós próprios. Reparem, a crise, esta guerra, vai-se vencer na última batalha. Se nós erradicarmos a pandemia nos países do norte, isso de pouco serve se continuar a pandemia e a epidemia em África ou em países em vias de desenvolvimento. Porque a todo momento nós acabaremos por receber de volta o impacto dessa crise e o recrudescimento da pandemia. E, portanto, temos razões adicionais para o apoio económico e financeiro aos países em vias de desenvolvimento e para maior cooperação. Terceiro equívoco, a ideia de que a crise se resolve com financiamento. E eu sei que isto é muito fácil, porque todos os dias ligamos a televisão ou abrimos os online e somos inundados de notícias sobre billions e sobre trillions. E, portanto, pode criar-se facilmente a ideia de que a crise se vai resolver por um mero reforço do financiamento de emergência. Ora, nós sabemos bem, quer em Portugal, quer a nível europeu, que não é no financiamento que reside a bala de prata. Este financiamento vai ser importante na transição, para reparar os danos, mas não vai ser a solução para construir o novo normal. Uma coisa é o apoio à transição para reparar danos, coisa bem diversa é a definição de modelos de desenvolvimento de médio e de longo prazo que respondam a problemas estruturais. E nós sabemos, portanto, que é necessário políticas e reformas e não apenas financiamento. Isto é válido para Portugal, como é válido para a União Europeia, como é válido a nível global. Quarto sinal, ou quarto equívoco que eu acho que temos que evitar, é a corrida aos fundos. Gastar depressa. Não interessa o valor intrínseco, o mérito da despesa ou do investimento, é necessário rapidamente gastar o financiamento que está disponível. Ora, nós sabemos que esta é uma oportunidade única. Nós temos que olhar para esta bazuca financeira, nomeadamente europeia, para atingir vários alvos. Não apenas o alvo da crise económica, desta crise, mas aproveitar para ter um investimento seletivo que permita também resolver outras crises que estavam connosco em Portugal há muito tempo, mas também a nível europeu, nomeadamente as desigualdades e também outros problemas estruturais, nomeadamente na área da gestão de recursos. Quinto equívoco que devemos evitar: o Estado resolve tudo. O Estado foi muito importante. Os organismos públicos desempenharam um papel imprescindível, mas não podemos passar de uma fase em que o Estado desempenhou um papel imprescindível na gestão da crise para uma ideia meramente assistencialista que podemos regressar a qualquer ideia de estatização da economia. Nós sabemos que esse é um modelo que não serve do ponto de vista do empreendedorismo, da concorrência, da meritocracia e, portanto, acho que é importante evitarmos este equívoco. Sexto equívoco, a ideia de que o problema da dívida desapareceu. Não desapareceu, e ainda bem que a União Europeia desta vez teve uma abordagem mais solidária do que no passado, e vejo com uma grande esperança esta ideia de mutualização ou de financiamento a partir de responsabilidades assumidas de uma forma comum pela União Europeia e não apenas individualmente por cada Estado. Também vejo com bons olhos o facto de, no curto prazo, se ter flexibilizado os limites ao déficit e à dívida, mas nós sabemos que estamos a lidar com regras que foram aliviadas no curto prazo e que, a todo momento, regressaremos, obviamente, a níveis de responsabilidade orçamental. E, portanto, o problema da dívida é um problema que continuaremos a ter que o resolver. E, finalmente, eu penso que para a universidade, e esta é uma ideia que colhe seguramente, este não é um tempo do pensamento único. E eu devo confessar a minha quase aflição com o facto de, nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ter assistido a uma grande convergência de pontos de vista, como se não precisássemos de uma certa querela a nível global de intelectuais, de pensadores, de políticos, para que se possa olhar para esta crise com uma perspectiva também ousada, sabendo
que, quando todos dizemos o mesmo, seguramente não estamos a dar um grande contributo para uma boa síntese, em especial quando estamos a lidar com uma crise sem precedentes. Passemos então agora para a ação. O que é que precisamos, na minha opinião, de fazer, tendo por base a necessidade de evitar estes equívocos e tendo também por base as lições que já foi possível aprender nos últimos 3 meses. Nós precisamos, a nível global, olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como disse o Sr. Reitor, de uma forma holística, abrangente e integrada. Não podemos olhar para um ODS como se um fosse mais importante do que os outros. Nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, se querem um nome para o Plano Marshall, esse plano, desta vez, chama-se Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Não é preciso reinventar a roda. Nós sabemos o que é necessário fazer, precisamos de mais aceleração, mais velocidade e precisamos de um financiamento global que seja compatível com esses objetivos e reformas que sejam compatíveis com esses objetivos. Mas nós sabemos o que é necessário fazer. Os 5 P's dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do planeta, das pessoas, da prosperidade, da paz e das parcerias, são determinantes para uma resposta estrutural a esta crise. Precisamos, como eu disse há pouco, a nível global, de mais solidariedade, de mais multilateralismo, de maior cooperação para o desenvolvimento, e eu espero que Portugal esteja à altura das suas responsabilidades. Portugal tem relações privilegiadas com países em vias de desenvolvimento de vários continentes, não apenas aqueles que falam a mesma língua, mas também outros povos, e é importante que num contexto como este possamos assumir a nossa responsabilidade de cooperação e de desenvolvimento a nível internacional. A nível nacional, penso que, e este é o título da palestra, é importante evitar o equívoco, estou a olhar para o relógio, 20 minutos, eu peço uma tolerância de 5 minutos, temos que evitar o equívoco de falar de crescimento e não de crescimento sustentável. Como também temos de evitar o equívoco de olhar para o financiamento e não para o desenvolvimento. No fundo, precisamos de uma resposta que vá além do mero financiamento, como motor. Há outros motores além do financiamento. O financiamento é condição sine qua non, mas não é condição suficiente. É necessário evitar o regresso a uma financiarização da discussão das políticas públicas a nível global, mas também a nível europeu e a nível... Em segundo lugar, é necessário ir além do mero crescimento económico. O crescimento económico é decisivo. Sem crescimento económico não haverá condições para redistribuir a riqueza, para apoiar a transição para aqueles que são mais vulneráveis e que não podem ser deixados para trás, mas nós temos noção que o crescimento económico em si mesmo não representa o quadro de valores e de princípios que são decisivos. Nós precisamos de um crescimento sustentável, um crescimento que à dimensão económica associe maior inclusão social e maior proteção ambiental. Nesse sentido, julgo que precisamos de 2 pilares. Precisamos de investimento seletivo, reprodutivo e inovador. E esse investimento deve estar cada vez mais orientado para áreas onde dispomos de talentos, de recursos, de infraestruturas que nos permitem concorrer e competir à escala global. Nós não podemos vencer em tudo, mas há áreas onde já foram feitos investimentos, em que nos apetechamos em termos de infraestruturas, de talentos, de recursos, e vale a pena apostar nessas áreas. Estou a falar da área verde, da área azul, estou a falar do digital, de uma nova carteira de atividades que passem por modernizar o tecido industrial, mas lançar novas atividades económicas, nomeadamente na economia da partilha, na economia colaborativa. Nós temos todas as condições para vencer na economia da 4ª Revolução Industrial, mas também numa economia verde e azul. Eu diria, não podemos pôr os ovos em todos os cestos, daí a noção de seletividade do investimento, mas não é uma lógica do Estado faz tudo. O Estado tem de ser catalisador, mas verdadeiramente o que precisamos é de investimento externo, investimento privado, nestas áreas onde o Estado claramente tem de dar um sinal, mas não cair na tentação de fazer campeões nacionais à força. Em segundo lugar, precisamos de reformas de políticas públicas que olhem para 8Ds. Hoje eu não tenho tempo para falar de todas estas áreas, mas julgo que há 8Ds que são decisivos em termos de reformas e de políticas públicas. A democracia,
Nós precisamos de um aprofundamento da democracia e de uma reforma do sistema político de forma a ter mais participação. Isso tem-se verificado nesta crise como algo que é absolutamente decisivo, nomeadamente fazer da ciência a base para as políticas públicas, cada vez mais políticas públicas baseadas nos factos, na evidência, na ciência, e a Academia, a Universidade de Coimbra, tem desempenhado um papel exemplar de excelência nesta área. É preciso que a política dependa cada vez mais da ciência e não da subjetividade ou da demagogia. Em segundo lugar, as desigualdades, a descentralização, a desburocratização, a demografia, enfrentarmos as questões demográficas, a descarbonização da economia e da sociedade, a digitalização e a gestão da dívida. Eu sei que há muitos temas que temos de enfrentar, mas tenho a certeza de uma coisa: o crescimento económico e a recuperação económica não pode ser o único tema, e há uma dimensão decisiva, direi, que é o como fazer. Eu acho que é necessária inovação, ruptura, novas formas de entender o mundo, que não passe pelo regresso ao velho normal, mas é necessário o compromisso. Eu julgo que é imprescindível criar as condições para, depois de uma boa discussão sobre as soluções, termos um compromisso, seja a nível nacional, seja a nível internacional, que evite estar sempre a recomeçar sempre que há uma mudança de ciclo político. Nós precisamos de estabilidade e de previsibilidade. É evidente que neste contexto a dimensão ambiental e a dimensão climática são decisivas. Eu não posso falar tudo e prometo que não demorarei mais do que 2 minutos para concluir, mas daqueles Ds que eu identifiquei há pouco, o D da descarbonização é um D decisivo. Seja porque o combate às alterações climáticas é urgente, estamos numa caminhada inexorável para a mudança climática e não podemos perder tempo. A janela para se encontrar uma solução está a fechar-se e, portanto, a crise climática não foi congelada para podermos lidar com a crise do Covid-19 e, portanto, é urgente, mas é também possível, está ao nosso alcance e é proveitosa. Nós temos hoje dados mais que suficientes que demonstram que a descarbonização da economia compensa, que o benefício económico de mitigar e de reduzir as emissões ultrapassa largamente os impactos económicos da nossa omissão. Quer a OCDE, quer as Nações Unidas, quer a Academia, têm produzido relatórios que demonstram que estamos a olhar para uma área de grande potencial. A economia verde cresce 4% ao ano, representa mais de 5 trilhões de dólares a nível mundial. Ora, nesta área, Portugal tem tudo para vencer. Temos a vantagem de pioneiro, temos água, vento, sol, mar, biodiversidade, floresta, em quantidade e em qualidade que outros países não dispõem. E, portanto, há desde logo uma grande oportunidade económica, além de uma responsabilidade ambiental, de apostarmos na economia verde e na economia azul. Em segundo lugar, é necessário, para que isto seja mais do que um bom desígnio, seja uma realidade, é necessário ir àquilo que é difícil. Não podemos olhar para 2050, ou para 2040, ou para 2030. É necessário avançar rapidamente com aquilo que quer os cidadãos, quer as empresas percebem. Metas ambiciosas para saber o que fazer. Ninguém consegue intervir numa lógica de consumo e de produção, numa lógica em que nós queremos que consumir verde signifique poupar e produzir verde signifique ganhar, sem que o sinal de preço seja dado. A internalização das externalidades ambientais faz-se por via da tributação de carbono, por via de mercados de emissão de CO2, por via da regulamentação, e é imprescindível fazê-lo. Eu espero que possamos avançar rapidamente para metas mais ambiciosas ao nível da redução de CO2, da promoção de energias renováveis, da eficiência energética, da mobilidade elétrica e da economia circular. E depois é necessário, como é evidente, criar também condições para que a gestão da biodiversidade não seja o parente pobre. Nós conseguimos pôr um preço nas coisas em termos de CO2. Esta caneta, quando eu a coloco no mercado, tenho o preço da matéria-prima, o marketing, os custos laborais, o custo de transportes, mas tem também já o preço de CO2. Eu, se colocar esta caneta no mercado, sei que colocar com poucas emissões venço, se colocar com muitas emissões perco, porque outros vão conseguir vender esta caneta
a um preço mais baixo. Porquê? Porque existem taxas de carbono e existe um mercado de emissões de CO2 a nível europeu que abrange o setor industrial. Na biodiversidade nós não temos isso. Qual é o valor da biodiversidade? Nós sabemos o valor da biodiversidade quando exploramos ou utilizamos um recurso, nomeadamente a floresta, mas o valor da árvore, o valor da biodiversidade na retenção de minerais, na retenção de água, na absorção de CO2, no fundo, na gestão dos ecossistemas, esta remuneração dos ecossistemas, dos serviços de ecossistemas, ainda não foi atingida. Ora, nós temos de forma decisiva de dar um valor à biodiversidade, de forma a protegê-la e a garantir que aqueles que vivem em sítios mais distantes das cidades não estão a incorrer num prejuízo, pelo contrário, quando lhes pedimos que não construam, que não urbanizem, que não explorem, mais do que um ónus que sobre si incide por viverem numa área protegida, têm de ser compensados por estarem, em nome de todos nós, em nome da humanidade, a proteger esses ecossistemas. E, portanto, para concluir, eu julgo que esta crise é uma crise da pandemia, é uma crise que abre uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade, que é resolver não só esta, mas todas as crises que estavam connosco há muito tempo. E há uma coisa que eu tenho a certeza, nunca precisamos, tanto como hoje, da Academia e da Universidade de Coimbra para oferecer este novo começo, mais do que um mero recomeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu tinha aqui uma nota ou outra, eu há pouco a agradecer a presença de algumas pessoas, tive aqui a indicação que também está aqui o diretor da Faculdade de Letras, que muito tem contribuído para a nossa internacionalização, o professor Rui Gama, e a deputada europeia Lídia Pereira, que de facto também é aqui originária de Coimbra e é uma antiga estudante nossa, a quem agradeço a presença, tinha-me referido apenas ao Diogo Feio. Felicitá-lo pela intervenção, que foi tão clara, precisamente, foi tão clara quão densa, o que é revelador de um pensamento estruturado, porque só assim se consegue fazer perceber bem a mensagem, sendo a mensagem ela própria bem estruturada tecnicamente e profunda. Não concordo com tudo, digamos assim, não tenho uma visão tão otimista da realidade quando fala que há aqui muita coordenação na resposta à crise, seja ao nível global, quando nós vemos os Estados a maior potência do mundo, os Estados Unidos a afastarem-se dos cenários multilaterais da ONU, da OMS, ou países como o Brasil a também quererem estar cada vez mais fora, sou mais pessimista, mas talvez um pessimista irritante. E depois não sei se já terá alguma informação mais privilegiada, porque o Parlamento finlandês já pôs ali algum travão. E, portanto, esse espírito de solidariedade europeia eu espero que prevaleça, que a proposta franco-alemã, portanto, a vontade de ficar na história da chanceler Merkel, de facto, se traduza na concretização da proposta da Comissão Europeia, mas ainda não a dou por adquirida, porque estas receitas que já há 10, 12 anos já eram propostas por muitos, acabaram por não vingar, e vamos ver se as tais assimetrias aqui também económicas e sociais, mas que se traduzem em diferentes juízos e vontades políticas, desde logo dos seus povos, o que é também legítimo, não se traduzem nas mesmas soluções que já se revelaram insuficientes para a crise após 2007, 2008 e que agora mais insuficientes ainda serão. Por outro lado, julgo que a sua intervenção foi profundamente política e acho que o tempo, mas é tudo uma questão de jogo de palavras, com certeza, o tempo de hoje mostra que o mundo deve ser cada vez mais político, na bela missão de serviço público em que isso significa, e não propriamente uma valorização excessiva da ciência ou da técnica. Vemos ao nível da saúde pública que se diz num dia, que os especialistas desdizem no outro e é incerteza brutal. O mesmo nas ciências económicas e, portanto, o mundo, em última análise, é do decisor político que tem, de facto, esse respaldo representativo ancorado no voto popular que não deve ser desvalorizado, embora o Jorge seja um bom exemplo de como um excelente político, ancorado pela técnica, consegue depois tomar essas decisões, valorizando assim o regime democrático, no sentido da construção de uma globalização mais justa e regulada, que supere um pouco ou mitigue as diferenças, as desigualdades económico-sociais, as desigualdades entre os diversos países, nomeadamente através da ajuda ao desenvolvimento.
Por fim, agradecer uma vez mais a sua presença e eu vou já de imediato pedir a palavra de encerramento ao Sr. Reitor, pedindo desculpa a todos, tive aqui indicação de algumas perguntas, mas para não deixarmos resvalar esta iniciativa, vou pedir desculpa a todos não poder fazer quaisquer perguntas e apenas anunciar desde já, com satisfação, que no próximo dia 1 de julho teremos aqui o Governador do Banco de Portugal, professor Carlos Costa, pelas 16 horas, à mesma hora, para falar, no fundo, sobre todo o panorama económico e financeiro da realidade portuguesa e europeia neste momento de pandemia e prevendo o que, se é possível prever, o que aí vem. E, portanto, além de ser uma pessoa com um percurso académico de prestígio, é uma das últimas oportunidades de o ouvir enquanto governador, se os calendários se cumprirem normalmente. Meu muito obrigado a todos e passava a palavra até dia 1 de julho. Muito obrigado, Jorge. Um abraço aí para Paris e passava de imediato a palavra ao Sr. Reitor, agradecendo-lhe também a sua presença. Professor Amílcar. Bom, também terminava dizendo que foi uma satisfação ter a oportunidade de hoje estar aqui presente e ouvir o Dr. Jorge Moreira da Silva. Se há coisa que nunca o poderão acusar é de não ter as ideias bem arrumadas, e certamente que o facto de ter as ideias bem arrumadas nos ajuda a todos também a arrumar as nossas ideias. Enfim, creio que levantou aí problemas bastante relevantes. Eu tive a oportunidade de escrever não há muito tempo no Público um pequeno artigo onde dizia que, enfim, resumidamente, que a Covid-19 é apenas uma pequena amostra do que será o futuro, porque a Covid-19 com mais mês, menos mês, mais meio ano, mais ano, enfim, ultrapassaremos o problema quando tivermos alterações climáticas a sério, quando não houver água potável, quando não houver da parte do planeta resposta suficiente para a humanidade, aí a coisa não se resolve nem num ano, nem em 2, nem em 3, e as pessoas perceberão realmente o sofrimento que isso causará na humanidade. A mim custa muito ver as pessoas da minha geração, ou mais velhas, a olharem para esse tipo de situações com uma perspectiva ou com uma mentalidade do tipo, eu estou por aqui, isto corre bem, e a seguir quem vier que fecha a porta. Eu não penso nada assim, penso que o futuro, como sempre, é dos jovens, todos nós já fomos jovens, como aconteceu com todos, vamos envelhecendo, e o meu entendimento é que, de facto, temos que olhar para o futuro pensando sempre também naqueles, ou especialmente naqueles que vêm atrás de nós, que são eles a continuidade do que nós fomos e que nós fizemos e também daquilo que nós recebemos. Portanto, eu creio que aquilo que nos passou hoje aqui foi extraordinário, porque nos deu uma perspectiva muito clara de como devemos olhar para esta pandemia e para a ultrapassagem da pandemia de uma forma muito mais solidária, muito mais inteligente do que propriamente andar a fazer editais à força para privilegiar, enfim, este ou aquele, ou consumir dinheiro por consumir, quando na verdade o que deve ser feito, e como disse muito bem, é investir bem, investir no longo prazo e tentando mitigar problemas que já vinham de trás e que poderão ter nesta pandemia uma oportunidade também de serem resolvidos. Enfim, espero que a Academia possa ter aí um papel relevante, não digo a Universidade de Coimbra, mas também a Universidade de Coimbra, mas toda a Academia em geral, e nesse sentido penso que a sua escolha e a sua presença aqui nestas conversas da Casa da Lusofonia foi muito importante para nós, e agradecer-lhe mais uma vez, e um bem-aja para que continue esse seu trajeto e que a sua voz seja ouvida por muito tempo e em muitos lugares, porque é muito importante que haja pessoas a ter um discurso positivo, como é o seu caso, mas realista e fundamentalmente otimista, porque é disso que falamos também neste tipo de conversas. Muito obrigado. Muito obrigado.